Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal DG Del Green. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alexandre Kuma. Analisei os jogos para o dia 18 de outubro de 2022, terça-feira. E pedindo para vocês aquela moral para estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, que é importantíssimo para vocês receberem em primeira mão assim que os vídeos forem lançados no canal. Então, não perdendo mais tempo, bora para a vinheta. Já iniciamos aqui com La Liga, Atlético de Madrid contra o Rayo Vallecano às 16 horas, rodada 10. Vamos analisar aqui os últimos 10 jogos do Atlético de Madrid. Nós temos, são 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Marcou gol 7 vezes nos últimos 10 jogos. Ambos marcos, aconteceu 5 dos 10. E a média de gols é de 1.75 marcado e de 1.5 sofrido. Do lado do Rayo Vallecano, os últimos 10 jogos são 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. Marcou gol 6 vezes nos últimos 10. Ambos marcam com o terceiro 5 vezes nos últimos 10. E a média de gols do Rayo Vallecano é de 1.2 marcado e de 1.6 sofrido. Na tabela nós temos aqui o Atlético, terceiro colocado com 19 pontos. Ele, mesmo ele vencendo, ele permanece em terceira colocação. Já o Rayo Vallecano aqui, se vencer, ele dá um salto para a oitava colocação. Mas assim pessoal, Atlético Madrid jogando em casa. Os últimos jogos entre eles são vitórias do Atlético. O Atlético vem num momento bem melhor que o Rayo Vallecano. Jogando em casa, não vai perder a oportunidade de ganhar, pagando 1.53 vitória do Atlético de Madrid aqui, galera. Bora de Série B aqui, Cruzeiro e Guarani. Rodada 36, tá acabando a Série B, pessoal. Às 21 horas e 30 minutos. Do lado do Cruzeiro nós temos aqui, são 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Marcou gols 9 vezes nos últimos 10 jogos do Cruzeiro. Ambos marcos, aconteceu 5 vezes nos últimos 10. E a média de gols do Cruzeiro é de 1.71 marcado e apenas 0.29 sofrido. Do lado do Guarani nós temos aqui 7 vitórias e 3 empates. Marcou gols em todos os jogos. Ambos marcam 5 vezes nos últimos 10. E a média de gols é de 0.88 marcado e de 1.35 sofrido. Na tabela nós temos aqui o Cruzeiro, líder, mais do que líder, e o Guarani 13º, caso vença, vai para a 10ª colocação, que acho muito difícil. Para esse jogo aqui, Cruzeiro e Guarani, pessoal, eu cheguei à seguinte conclusão, que é a vitória do Cruzeiro pagando 1,57. Dá para pegar essa odd agora, não vamos esperar muito não, porque o Cruzeiro é capaz de abrir o placar no início do jogo, mas vamos lá. Próximo jogo aqui, Getafe contra o Atlético de Bilbao. Pela La Liga, às 15 horas, rodada 10. Do lado do Getafe nós temos aqui, são 2 vitórias, 6 derrotas e 2 empates. Marcou gols em 5 dos últimos 10 jogos. E a média de gols é de 0.8 marcado e de 1.6 sofrido. Do lado do Atlético aqui nós temos 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Marcou gols em 7 vezes nos últimos 10 jogos. E a média de gols, galera, é de 3 gols marcados por jogo e sofrido apenas 0.67. Atlético aqui, sexto colocado com 17 pontos, vencendo ele dá um salto para a terceira colocação. Já o Getafe, 16º, caso vença, vai para a 11ª colocação. Acho difícil de acontecer isso aqui, de Getafe fazer alguma coisa. E eu sou aqui muito mais a favor do Atlético de Bilbao para vencer, pessoal. Pagando 1.90. Atlético Bilbao tem um retrospecto de gols de 3 gols marcados. Já o Getafe é de 0.8 gol marcado. Então ele sofre muito mais, o dobro ele sofre mais do que ele marca. Não tem para onde fugir, o Atlético não vai querer se distanciar, vai colar no pessoal lá de cima e é vitória do Atlético Bilbao. Sevilha contra o Valência, às 14 horas pela La Liga também. Rodada 10. Vamos analisar aqui o lado do Sevilha. Aqui nós temos 2 vitórias, são 4 derrotas e 4 empates. Marcou gol 6 vezes nos últimos 10 jogos. Ambos marcam 5 vezes nos últimos 10. A média de gols é de 0.5 marcado e de 1.75 sofrido. Do lado aqui do Valência nós temos 5 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Marcou gols 8 vezes nos últimos 10 jogos. Ambos marcos, aconteceu 6 vezes nos últimos 10. E a média de gols é de 1.25 marcado e de 1.5 sofrido, 25 sofrido.
Na tabela nós temos Sevilha, 14º colocado com 9 pontos, vencendo ele assume a 9ª colocação, não, a 10ª colocação. Valência, 7º colocado com 14 pontos, vencendo ele pode chegar à 6ª colocação apenas. Mas por esse jogo aqui, nos últimos confrontos entre o Sevilha e o Valência, pessoal, o Sevilha tem um favoritismo total aqui. Apenas 2 empates e 5 vitórias para o Sevilha. Sevilha vai jogar em casa, não vai perder essa oportunidade aqui. Mas por segurança nós vamos de empate, anula a aposta para o Sevilha. Sevilha vencendo, dá win na nossa aposta. Se acontecer um empate na partida, o nosso dinheiro investido ele é devolvido. Pegamos a visão? Vamos agora de Premier League, Crystal Palace contra o Wolverhampton às 16 horas e 15 minutos, rodada 12. Dos últimos 10 jogos do Crystal Palace, nós temos aqui 3 vitórias, são 3 derrotas e 4 empates. Marcou gols 7 vezes nos últimos 10 jogos. A média de gols é de 1.4 marcado e de 1.4 sofrido. E ambos marcos aconteceu 6 vezes nos últimos 10 jogos. Do lado do Wolverhampton nós temos aqui 3 vitórias, são 4 derrotas e 3 empates. Marcou gols em 4 vezes nos últimos 10 jogos. E a média de gols é de 0.2 marcado e de 1.6 sofrido. Na tabela nós temos aqui Crystal Palace 13º com 10, vencendo, ele assume a 10ª colocação. Já o Wolverhampton 17º colocado com 9 pontos, vencendo e dá um salto para a 12ª colocação, que eu acho bem difícil. E para esse jogo aqui, Crystal Palace e Wolverhampton, cheguei à seguinte conclusão aqui, pessoal. O empate anula a aposta para o Crystal Palace, pagando 1,53. O Crystal Palace tem um favoritismo a favor dele. Não acho que ele perca esse jogo, mas por garantia, vamos de empate e anula a aposta. Crystal Palace vencendo, é nosso green. Empatou, devolve o nosso dinheiro investido. Bora? Leipzig contra o Hamburgo pela rodada 2 da Alemanha, às 13 horas. Nós temos aqui do lado do Leipzig, aqui são 5 vitórias, 4 derrotas e apenas 1 empate. Marcou gols 7 vezes nos últimos 10 jogos. E a média de gols é de 2.8 marcado e de 1.4 sofrido. Então marca muito gols e também sofre gols o Leipzig. Do lado do Hamburgo nós temos aqui 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Vem bem o Hamburgo também. E marcou gols 9 vezes nos últimos 10. E a média também é alta, pessoal. 1.8 marcado e de 1.2 sofrido. E para esse jogo aqui, pessoal, a seguinte conclusão que eu cheguei de Leipzig e Hamburgo foi aqui, ó. Para ambos os times marcarem, pagando 1,95. Vamos agora pela Holanda, Almere e Top Os, às 15 horas, rodada 1. Nós temos aqui do lado do Almere, aqui, são 5 vitórias, 4 derrotas e apenas 1 empate. Marcou gols 8 vezes nos últimos 10 jogos. Ambos marcos aconteceu 5 vezes nos últimos 10. A média de gols é de 1.67 marcado e de 1 sofrido. Já aqui do lado do Top Os nós temos... É complicado, são apenas 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Marcou gols 7 vezes nos últimos 10 jogos. Ambos marcos aconteceu 6 nos últimos 10. E a média de gols é de 1.17 e de 1.83 sofrido. São times totalmente over, pessoal. Vocês viram aqui as médias de gols. Olha aqui os últimos confrontos deles aqui. Almere aqui é favorito, todos só tem um empate ou foi anulado esse jogo por algum motivo. E só tem vitória do Almere aqui por mais de 2 gols. Então é o seguinte, ó. Para esse jogo Almere e Top Os, eu botei vitória do Almere pagando 1,55. Próximo jogo que roda contra o Heracles, também pela Holanda, às 16 horas, rodada 1. Pelo roda nós temos aqui 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Marcou gols em todos os jogos. Ambos marcam 8 dos 10 jogos. E a média de gols é de 2 gols marcados e 1.4 sofrido. Do lado aqui do Heracles nós temos 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos. Ambos marcam, aconteceu 5 das 10. E a média de gols, pessoal, é alta também. 2.17 marcado e de 1.33 sofrido. São times totalmente over demais, pessoal. Não tem para onde não ser aqui. Para ambos marcam pagando 1,61. É time com mais de 2 gols marcados. Não tem para onde a gente fugir aqui mesmo. Próximo jogo e o último. Ringsburg contra o Graafschap. Pela Holanda também, às 15 horas.
Vamos analisar aqui do Ringsburgo. Os últimos 10 jogos são 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Marcou gols 8 vezes nos últimos 10. Ambos marcam aconteceu 6 nos últimos 10 jogos. E a média de gols é de 0.67 marcado de 2 sofrido. Do lado do Graf Shep nós temos aqui 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Marcou gols em todos os jogos. Ambos marcam 7 dos últimos 10 jogos. E a média de gols é alta, pessoal. É 1.6 marcado de 2.4 sofrido. Não tem para onde fugir aqui contra o Ringsburgo e Graf Shep. É mais de 2.5 gols pagando 1,50. É assim, ó, vai ser jogo de gols, pode acontecer no início do jogo, mas se conseguir acompanhar ao vivo esse jogo é melhor para tentar pegar uma odd um pouquinho mais alta, tá pessoal? Agradecendo a todos por ter visto o vídeo até aqui o final, dando aquela curtida marota que é importante pro canal, pro YouTube entender que esse vídeo aqui tá sendo bem visto, e tem aquele bilhete, aquele top, vem, tá aqui o bilhete, Luxemburgo pagando mais de um gol, pagando 1.18. Do Almere City Top Odds, mais de um gol. Pro Roda e o Herax, mais de um gol. E uma dupla chance pro Atlético de Madrid. Pagando tudo 1,85, botou 100 pilinha, R$185 aqui, 85 de retorno. Então pessoal, valeu por aqui e um abraço.